pessoal, hoje, beleza? Hoje a temática vai ser motricidade humana. Simbolizar ou ritualizar. Muitas vezes ritualizamos muitas coisas, ok? Então a questão é essa, entre as pavimentações que relacionam. Vamos colocar algumas questões importantes que relacionam o nosso dia a dia, que são simbolizados e a cada dia nos coloca questões importantes, ok? Vamos analisar alguns fatores que relacionam a motricidade humana. Simboliza ou ritualiza? Lembra sobre a identidade perdida que eu coloquei sobre esse assunto? Então são fases básicas de deslocamento. Quando eu falo de deslocamento, falo sobre velocidade, falo de distância, falo de km, falo de tempo, sequência, modalidade, espaço. Ou seja, quando eu falo de modalidade, se nós conseguimos soletrar vida, o V, I, T e o A. V. Então, se o V pode colocar vida, V, I, T e A. Se nós soletrarmos e ver o significado é tão simples soletrar, para alguns, para outros é uma complexidade ligada à vida, ok? Motricidade, M-O-T-R-I-C-I-T-A-T-I, cidade. A motricidade, já mostrei os campos importantes que relacionam. Então, releitura R, E-I-R-E-I-T-U-R-A, releitura da vida, ok? Embora os campos fonóticos relacionam aos campos de interpretações ligados ao próprio Dhammata, simbolizar ou ritualizar, os termos etimológicos ligados a letras e as maneiras categóricas de relacionar. Então, quando falamos sobre, eu falei sobre a rua, é uma clínica, a rua, ou seja, é uma clínica que nos coloca periferias que vão liberar serotonina e endorfina, um laboratório para o aprendizado, entre fábricas de palavras e refabricando palavras na linguagem do povo, no princípio do movimento, que é a adaptação. O princípio da adaptação, o que é? O movimento, é o momento que estamos, ok? Então, quando falamos sobre a perplexidade, as relações, as características que ocorrem entre os campos praxiomáticos, nem vou usar o termo axiomáticos, praxiomáticos, que vão relacionar o quê? Uma teoria e a prática, ok? É lógico que o Dhammata também coloca uma questão importante. Quando eu falo sobre simbolizar e ritualizar, ele coloca uma questão importante sobre Freud, ok? É lógico que a gente não podemos sair do texto e contexto. Bauman, outros autores, como eu coloquei. Até um autor aqui que eu coloquei em questão, depois eu até fiz um feedback, uma reflexão, o Kagan, não é Cacau não, K-A-G-A-N, Kagan, também coloca os termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. Tem o Bauman, ou seja, tem o Friedman, tudo que você, a maioria, alguns são colocados, tem outros autores que em destaque, tem Lacan, ok? Então, o que coloca Dhammata aqui em questões da noção do deslocamento básico no mundo dos símbolos, que mostra como os gestos obsessivos e automáticos são realmente deslocados, ou seja, como eu falei,
o simbolismo, nós temos que ter uma vírgula, uma reflexão, como nós vamos falar sobre o que é sintomas. Sintomas é um gesto que nós temos. Sintomas aqui é a sintonia, eu falei, sintomas é simbolismo, sintomas é signos, significados. Isso coloca em maneiras que possam haver entre maneiras de simbolizar. Por exemplo, se eu vejo um tribal, uma tatuagem, um tribal, aí eu só vejo uma caveira. É lógico que a caveira ali vai ter um modo simbólico de ver o que? Morte, ou seja, funeral, sepultura. Mas a maioria das vezes, para aquela pessoa ali, é algo simbólico ou um ritual que possa acontecer consecutivamente. Aí depende de cada autonomia ou escolha. Às vezes você percebe-se que em algumas academias ou escolas ou camisas, ali um símbolo do caveira. Então nós não podemos ritualizar, ou seja, ficar algo sacrástico, né? Algo muito, como posso colocar, dogmático, doutrinário, ou seja, o doutrinal, que relaciona o que o Fernandes coloca. Então, colocamos a questões importantes, porque se nós ritualizarmos uma pessoa que tem uma tatuagem, tipo de uma caveira, outro tipo de tribal, e falarmos que ele é marginalizado numa rua, por isso que a rua, ela nos ensina. Por isso que eu gostei de um tema que eu coloquei para a carta ao serviço, ou seja, serviço social e a motricidade humana. Como eu já falei, que ela é extracurricular, coloca a casa e a rua. E a casa é um meio de quê? De empreendedorismo. E a rua é o capital. A gente pode mudar que a casa é a capital, onde não pode faltar, ou seja, comida, alimento, anabolismo total. E a rua é o empreendedorismo, ou seja, ver como um todo para você sobreviver nessa linguagem ligada aos campos econômicos e administração. É lógico que essa dialética simbólica e ritualizações, rituais onde tem o ser humano tem rituais, onde tem o ser humano suas expressões emocionais, a dança, ou seja, o folclore, a cultura popular. Quando falamos sobre simbolismo, falamos sobre rituais, mas temos que saber colocar essas questões. A maioria das vezes a própria educação física ficou tão indisciplinada porque nós estudamos sobre essas áreas. Eu lembro tempos atrás, eu dei de presente um rapaz, um colega de profissão, o nome do livro é Educação Física e Sociologia. Educação Física e Sociedade. É o Maurício Muratti, foi em 2018, 2023, 2018. Ao meu ver, eu lembro aqui, não sei qual a idade média que relacionou esse livro. A idade média, as pesquisas médias que foram colocadas, essa concepção. E o coordenador é o Rui Garcia. Rui Garcia, o coordenador lá em Lisboa. Embora quando nós estudamos sobre Lisboa, Portugal, vamos estudar sobre Cuba. Quando estudamos sobre Lisboa, vamos estudar sobre Espanha. Lembramos da Espanha, quando iniciou as faculdades em destaque, a Espanha foi um canal para os outros aderirem. É lógico que Portugal não queria, nem Cuba, outros países. Mas a Espanha também, como os conflitos, as reformas inglesas, em 1920 ali também, houve uma identidade perdida e que nos coloca a maturidade ligada à motricidade humana. Então quando eu falo casa, e a rua casa é o capital, onde o que? Temos que anabolizar e catabolizar. E a rua é um momento de sobrevivência para sabermos categoricamente relacionar um com o outro. Ou seja, então a linguagem do movimento, a linguagem é movimento simbólico. A linguagem são movimentos simbólicos. A linguagem, ou seja, são rituais. A linguagem é rituais. O movimento é um ritual. O movimento é simbólico. O movimento são simbólicos. Só mudei um pouco aqui, só para fazer o feedback. Os movimentos são simbólicos? São simbólicos. Ali há uma cultura, há uma sociedade, e ali aparece